inverno de 1831, um pequeno abrigo da Marinha Britânica parte de Plymouth, numa viagem que irá mudar o mundo. A sua principal missão é a agrimensura da costa sul-americana, mas o HMS Beagle irá depois circunnavegar o globo e a sua perigosa viagem irá levar quase 5 anos a concluir. A bordo encontra-se um naturalista amador. Ele tem sorte em estar aqui. O pai tinha-se recusado a deixá-lo vir, mas esta viagem irá colocar o seu nome na boca de toda a gente, como o homem que pôs em causa a revelação divina e pôs a natureza, e não Deus, no centro de toda a criação. Chama-se Charles Darwin e tem 22 anos. O Paraíso Perdido de Darwin, primeiro episódio. Charles Darwin foi o autor da teoria da evolução, uma ideia que abalou o mundo do século XIX e ainda hoje ressoa. Na sua grande obra, A Origem das Espécies, ele propôs que todos descendemos de um antepassado comum. É essa a base da biologia moderna e do nosso entendimento da natureza. Os leitores admiram a sua genialidade científica e a audácia da sua análise crítica. Porém, a obra revela pouco sobre o autor ou sobre as dificuldades por que passou. Este prudente estudioso seria ridicularizado como o homem macaco e viria a isolar-se. Mas desde então, as suas ideias revolucionárias conquistaram uma aceitação avassaladora. Charles Darwin pertencia a uma família abastada. O pai era um médico de sucesso. O irmão mais velho tinha ido para a Faculdade de Medicina de Edimburgo. Charles era o segundo filho e uma desilusão. O pai de Darwin estava muito preocupado com o segundo filho porque achava que ele andava a perder tempo. Como o rapaz não se estava a sair muito bem nos estudos, o Dr. Darwin retirou-o cedo da escola e enviou-o também para Edimburgo, a fim de ter algumas aulas de medicina antes de começar a tirar a licenciatura. Mas, na opinião do pai, Darwin também desperdiçou o seu tempo em Edimburgo. Ele achava a medicina demasiado brutal, demasiado crua. Exigia demais das suas emoções. Ele não conseguia dominar as suas emoções perante a morte, a doença, a cirurgia. Devo dizer que isto foi antes da invenção dos anestésicos. Por isso, Darwin deixou cedo a Faculdade de Medicina. E por volta dessa altura, não sabemos exatamente quando, o pai de Darwin disse-lhe que ele não prestava para nada e perguntou-lhe o que estava a pensar fazer da vida. Então Charles foi para Cambridge a fim de estudar teologia. Preparava-se para ser pároco rural para agradar ao pai. Mas o que mais entusiasmou Darwin foi um interesse completamente novo, o estudo da história natural. Isso tornou-se a sua paixão. Esta viagem era uma oportunidade para seguir essa paixão, mas ele precisava da bênção e do dinheiro do pai. Querido pai, receio ir deixá-lo pouco à vontade, mas julgo que me perdoará por manifestar a minha opinião sobre a viagem. Reproduzo aqui aquilo que acredito ser uma lista fiel e completa das suas objeções. Tornaria mais tarde o meu caráter duvidoso enquanto clérigo. Seria um plano de loucos. Eu nunca viria a ter uma vida estável. Levar-me a mudar mais uma vez de profissão. Seria uma empresa inútil. Mas o perigo não me parece grande e não vejo como poderia impedir-me de ter mais tarde uma vida estável. Foi apenas o acaso que salvou Darwin de uma vida não realizada como pároco rural. O homem que mudou completamente o destino do jovem e inútil Charles Darwin foi o comandante do Beagle, o capitão Robert Fitzroy. Ele próprio, uma personagem fascinante e invulgar, tinha apenas 26 anos, mas já era um marinheiro com vasta experiência, agora encarregado de uma importante expedição e responsável pela vida das 70 pessoas a bordo do navio. O capitão Fitzroy já tinha viajado no Beagle
e essa viagem tinha sido interrompida. Enquanto mediam o emaranhado de enseadas e ilhas na extremidade meridional da América do Sul, o capitão de uma das embarcações que participavam nesse levantamento matou-se com um tiro. Nessa altura, Robert Fitzroy ainda não tinha sido capitão, mas já tinha passado por alguns dos rigores, dos perigos, da solidão e das dificuldades de uma viagem. Mas para evitar ter os mesmos problemas que o seu antecessor, que se tinha suicidado, ele precisava de uma companhia, de um cavalheiro de boa posição e com dinheiro suficiente para pagar a sua própria viagem de volta ao mundo. Fitzroy achou que seria bom ter um companheiro que não fizesse parte da hierarquia naval, mas teria sido demasiado embaraçoso dizer que precisava de um amigo, de alguém com quem conversar à mesa. Naturalmente, Fitzroy foi à Universidade de Cambridge procurar um cavalheiro assim. Seria agradável se se tratasse de um clérigo. E a mensagem começou a circular entre os antigos alunos de teologia. E houve um ou dois que mencionaram um jovem e promissor naturalista chamado Charles Darwin, que tinha acabado de concluir o curso e pretendia tornar-se sacerdote da Igreja Anglicana. Talvez ele pudesse tirar um ano para desenvolver as suas aptidões de naturalista. Na verdade, Darwin foi a terceira escolha. Outros tinham sido abordados, mas não estavam dispostos a arriscar a longa e perigosa viagem. A viagem do Beagle era a aventura perfeita. Pensem só, era aquilo com que qualquer rapaz sonharia. Romance, viajar, ir à terra em lugares exóticos. Going ashore in exotic places. A sua pouca idade é surpreendente. Fitzroy tinha apenas 26 anos e era a segunda vez que comandava um navio. Darwin tinha 22 anos e a maior parte da tripulação tinha menos de 30. Havia rapazes de 14 anos no barco. Além da missão oficial do almirantado, a viagem de Fitzroy tinha outro propósito mais pessoal. Ele era um aristocrata com uma fé profunda no sentido de supremacia e hierarquia cristãs e britânicas. Impôs a si mesmo uma missão: levar a luz de Cristo aos povos primitivos do Novo Mundo e com ela os valores de disciplina do Velho. Estava decidido a civilizar os selvagens. Fitzroy envolveu-se numa experiência humana extraordinária ao levar habitantes da Terra do Fogo da sua terra natal para a Inglaterra em 1829. Eles viveram 2 anos em Inglaterra, enquanto a segunda viagem do Beagle estava a ser preparada. Fitzroy pagou a instrução desses jovens. Os seus amigos aristocratas cobriram-nos de presentes. Essas pessoas tornaram-se pequenas, mas notadas celebridades. Aos 4 habitantes da Terra do Fogo capturados foram atribuídos os nomes de Jamie Button, Fuegi Basket, Boat Harbor e York Minster. Era uma rapariga e 3 rapazes. Um dos homens morreu de varíola ainda antes de ser batizado. Deve ter ido para o inferno. Mas os outros pareciam estar a dar-se bem e estavam desejosos de voltar. Fitzroy ia levá-los de volta à Terra do Fogo com um missionário e montar lá uma missão. Darwin riu-se quando esses 3 índios da Terra do Fogo apareceram com toda a loiça e utensílios que gente bem intencionada e frequentadora da igreja dos arredores de Londres achava que era necessário para montar uma missão com esses jovens. Por aí se percebe o caráter de Fitzroy. Ele acreditava realmente que podia criar um pequeno bastião do cristianismo. Podemos ver nisso o seu empenho moral. Podemos ver um pouco da sua força de caráter, pois isso era uma coisa espantosa e extremamente difícil de fazer. E também um pouco da sua cegueira. Como é que podia resultar? Mas ele achava que ia resultar. Mais tarde, Darwin escreveu sobre Fitzroy. Nunca antes tinha conhecido um homem que me fizesse lembrar um Napoleão ou um Nelson. O seu ascendente sobre toda a gente é bastante curioso. O seu maior defeito enquanto companheiro é o seu silêncio austero, gerado pelo pensamento excessivo.
De um modo geral, é a personalidade mais forte com quem já convivi. Ao zarparem para o sul, tanto Darwin como Fitzroy consideravam-se cavalheiros cristãos convencionais. Na altura, não duvidava minimamente da verdade rigorosa e literal de cada palavra da Bíblia. Mas a viagem do Beagle estava a levar estes homens em direções opostas. Um iria observar a natureza, acabando por não achar lugar para Deus. O outro veria um mundo que não sabia explicar e refugiar-se-ia numa religião inflexível. Ambos sofreriam grandemente por causa das suas convicções. A bordo do Beagle, o jovem Charles Darwin dedicou-se com grande intensidade ao seu trabalho de colecionador. Queria desesperadamente mostrar aquilo que valia. Para alguém interessado no mundo natural, era uma oportunidade extraordinária. Muito daquilo que ele levou para bordo do navio era desconhecido da ciência. Darwin fazia muito mais do que apenas descrever as criaturas que colecionava. Quando suspeitava que tinha sido encontrada uma espécie nova e desconhecida, analisava-a, descrevendo minuciosamente o exemplar, tentava classificá-la e, por fim, acondicionava o exemplar em álcool etílico. Quando Darwin tinha apenas 18 ou 19 anos e andava na universidade, havia muitas oportunidades para enverdar pelo naturalismo, mas na altura isso era considerado um hobby. Não havia naturalistas profissionais. Na verdade, nem a própria ciência era uma profissão nesse tempo. Darwin trabalhou incansavelmente, desenvolvendo os seus próprios métodos, que lhe permitiam descrever muitos exemplares antes desconhecidos. Um cientista não deve ter desejos, afetos. Deve ser um mero coração de pedra. No decurso da sua viagem, ele descobriu mais de 100 espécies diferentes, adquirindo lentamente a capacidade de observar com atenção. Nunca nada me tinha feito perceber tão claramente que a ciência consiste em agrupar os factos de modo a que seja possível extrair deles leis gerais ou conclusões. As suas numerosas amostras depressa sobrecarregaram o pequeno navio. O capitão Fitzroy, ele próprio um homem com curiosidade científica, ofereceu-se generosamente para as enviar para a Inglaterra a intervalos regulares. Temos aqui um dos exemplares recolhidos por Charles Darwin durante a viagem no Beagle. Estes exemplares não se encontram apenas conservados em frascos. Ainda hoje são utilizados. Os investigadores que visitam a nossa coleção vêm cá especialmente para trabalhar com tipos de todo o mundo. Este exemplar é o tipo da espécie. É o exemplar que foi escolhido para representar a espécie. É importante ter estes exemplares representativos, pois, como é óbvio, a natureza é muito diversificada. Há mais de 29 mil espécies de peixes conhecidas até agora e há sempre mais a serem descritas. É importante que, a nível mundial, todos os que falam sobre isto, todos os envolvidos na área das ciências, compreendam de que organismos estão a falar. Tiveram de conceber uma linguagem comum. Carl Linné desenvolveu um sistema de nomenclatura baseado no género e na espécie. Os nomes latinos, como nós costumamos dizer. Darwin pôde trabalhar com esse sistema. Não foi a primeira pessoa a recolher exemplares relacionados com história natural, mas estava no auge dessa atividade e procurava conscientemente novos organismos. E descobriu muitas espécies novas. O camarote de Darwin era apertado, mas havia um espírito de trabalho e de comunidade a ligar os homens que iam a bordo. Ele partilhava uma mesa com o cartógrafo e também com o artista do navio, Augustus Earle. Darwin estava fascinado com a tremenda diversidade existente na natureza. Encheu centenas de páginas dos seus cadernos com as suas observações sobre geologia e zoologia. He was a self-starter. Ele era uma pessoa com iniciativa, dispôs-se a fazer uma vasta recolha de exemplares marinhos, terrestres, aéreos, amostras de rochas, de minerais, amostras de tudo. Recolher coisas era importante. Era muito importante para que os naturalistas europeus pudessem reclamar o conhecimento sobre as partes do mundo ainda por explorar.
A América do Sul estava a abrir-se ao campo da exploração. Havia lá alemães, franceses e ingleses em competição. Essas pessoas estavam no terreno quando Darwin lá esteve. Ele esperava chegar aos lugares antes de outros lá terem estado. Havia uma certa competição. Depois de atravessar o Atlântico, o Beagle chegou finalmente ao Brasil. Para Darwin, a chegada à Terra trouxe grande alívio, pois sofreu enjoos terríveis durante a viagem. Darwin sentiu-se satisfeito por ficar em terra enquanto o barco continuava a sua missão de agrimensura da linha de costa. Contratou um guia e partiu para explorar o interior. Darwin passou grande parte dessa expedição de 5 anos em terra, principalmente na América do Sul, a explorar e a aumentar as suas coleções. Darwin foi um dos últimos generalistas. Inicialmente especializou-se em geologia. Era uma área que o inspirava, mas ele nunca esqueceu a visão de Alexander von Humboldt, uma visão de uma história total, universal dos céus e da terra, e de como todas essas coisas estavam ligadas. Acho que é uma maneira de pensar muito germânica para uma pessoa do mundo anglófono. Ver o total, a totalidade, em vez de pequenas partes. Essa interligação entre as coisas foi uma visão que Darwin nunca perdeu, depois de ter lido Alexander von Humboldt. O explorador e botânico alemão Alexander von Humboldt tinha antecedido Darwin em cerca de 50 anos na exploração da América do Sul. Humboldt era um homem do século XVIII. A sua obra era abrangente e a sua influência tinha sido enorme. Ele tinha descrito um mundo ordenado em que cada elemento tinha o seu lugar. Darwin tinha uma visão diferente. Darwin foi fortemente influenciado por imagens que viu quando se preparava para viajar à floresta tropical. Ele viu gravuras de um artista alemão chamado Johann Moritz Rugendas. Esse artista visitou a floresta tropical antes de Darwin e trouxe imensas imagens. Darwin viu as gravuras. Se olharmos para essas gravuras, veremos que aquilo que elas destacam é o sistema caótico da floresta tropical. Eles tinham visões muito diferentes em relação à floresta tropical. Humboldt via-a como uma espécie de jardim do Éden, belo e luxuriante, ao passo que Darwin se concentrava nas coisas mortas. Havia troncos apodrecidos com bichos a rastejar e seres vivos a crescer em coisas mortas. E era nesse ciclo de decadência e vida que ele estava interessado. A experiência de Darwin na floresta tropical viria a deixar nele uma impressão duradoura. O jovem, a quem a morte e a doença tinham horrorizado na universidade, estava aqui obcecado com a noção de decomposição. É muito possível que uma pessoa menos sensível à brutalidade da natureza não a conseguisse observar com a mesma sensibilidade de Darwin. Era a diversidade desta floresta tropical que o fascinava. Coabitavam nela milhares de espécies. Darwin continuou a colecionar e a classificar. Queria compreender, explicar. Já mais velho, viria a escrever a célebre passagem. Não vejo limites para a quantidade de mudança, para a beleza e para a infinita complexidade das coadaptações entre todos os seres orgânicos, quer entre si, quer entre as suas condições físicas de vida, que possam ser afetadas ao longo de muito tempo pelo poder de seleção da natureza ou a sobrevivência dos mais aptos.
A um naturalista que tentasse explicar como e quando as coisas aconteciam chamava-se naturalista filosófico. Era uma pessoa que se interessava pelas causas. Não era um mero colecionador ou classificador. Queria saber porque é que as coisas têm o aspecto que têm e porque é que as coisas se encontram num determinado lugar, num determinado momento. Porque é que em dois sítios exatamente com o mesmo ambiente há animais tão diferentes? E porque é que em ambientes completamente diferentes há animais praticamente idênticos? Foram essas incongruências que confundiram Darwin, particularmente quando se encontrava na América do Sul. A floresta tropical não era nenhum paraíso. Era um mundo extremamente competitivo, com uma luta constante pela sobrevivência. A força nem sempre era a melhor técnica. Os membros mais fracos pareciam usar uma arma secreta na sua luta: a camuflagem. Inspirado principalmente por essas semanas que passou na floresta tropical brasileira, Darwin viria mais tarde a experimentar uma crise de fé, descrevendo um mundo em que uma natureza em perpétua evolução, com o seu ciclo de morte, decomposição e renovação, suplantaria um criador supostamente amorável. Que livro um capelão do diabo poderia escrever sobre os desígnios desastrados, perdulários, disparatadamente baixos e horrivelmente cruéis da natureza? A guerra terrível mas silenciosa de seres orgânicos travada nos bosques tranquilos e campos radiosos. Quando Darwin regressou ao Beagle, passou dias atormentado por uma febre inexplicável. A doença viria a persegui-lo durante grande parte da sua vida de adulto. Poderá ter sido infectado por alguma doença durante a viagem no Beagle. Poderia ter alguma deficiência, talvez lúpus ou outra doença. Foram sugeridas muitas razões físicas para a saúde debilitada. Também há quem considere muito possível que a razão fosse um conflito psicológico com a obra que estava a criar. O corpo de Darwin era como um barómetro daquilo que se passava na sua mente. Ele não conseguia lidar com as pressões com que nós lidamos. Mas ele não era hipocondríaco. Não estava a imaginar a doença. O stress mental, quer se devesse à sua obra sobre as espécies, à sua relação com as pessoas ou a alguma discussão mais acesa, provocava-lhe problemas gástricos. Melhorou bastante depois de publicar o seu último livro sobre a evolução. O capitão Fitzroy representava a Igreja e o Estado e encarava o seu papel com típica seriedade. A tripulação era regularmente convocada para ouvir e ler a Bíblia do capitão. Que se estenderá a todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, os que agora saíram da arca e todos os que existirem na terra. Não haverá mais nenhum dilúvio a destruir a terra. Quando estava a bordo do Beagle era bastante convencional e lembro-me de vários oficiais se rirem com gosto de mim por citar a Bíblia como autoridade incontestável em alguma questão moral. Gradualmente fui vendo que o Antigo Testamento, com a sua história manifestamente falsa do mundo, não merecia mais confiança do que os livros sagrados dos hindus ou as crenças de qualquer bárbaro. A doutrina cristã tradicional mantinha que tinha havido uma criação e um dilúvio, que o mundo tinha sido feito em 6 dias e que depois de criado era imutável. Propor o contrário era um escândalo. O poema épico Paraíso Perdido de Milton foi a leitura preferida de Darwin durante a viagem no Beagle. Nele, Milton evocava a luta entre o livre-arbítrio do homem e as leis imutáveis de Deus. Darwin e Fitzroy eram ambos espíritos abertos em relação ao mundo e ávidos de conhecimento.
Embora as suas diferentes perspectivas acabassem por conduzir a um rompimento doloroso, por agora no espaço apertado que partilhavam permaneciam bons amigos, jovens com muito em comum. Ele e Darwin gostavam de discutir sobre muitas das coisas que este último estava a descobrir durante a viagem. Conversavam de forma animada, particularmente sobre geologia, pois Darwin tinha consigo um livro de autoria do grande geólogo britânico Charles Lyell. Era uma obra em 3 volumes e Fitzroy tinha-lhe oferecido o primeiro antes de embarcarem em Inglaterra. O livro de Lyell era bombástico. Ele insistia que a Terra era incomensuravelmente velha. Darwin ficou impressionado com isso, embora, na sua opinião, Lyell tivesse deixado escapar um ponto muito importante. Ele via um sistema geológico em que a crosta terrestre subia e descia, e oscilava, mas sem direção. Lyell preocupava-se bastante em demonstrar que não havia um fio condutor, uma direção na história da Terra, porque se houvesse uma espécie de fio condutor progressivo, nós poderíamos ter sido apanhados por ele e ser o resultado de alguma espécie de evolução. A estratégia de Lyell, na geologia, foi manter a história da Terra não direcional. Ele chamou a isso uniformitarismo. As mudanças não só eram lentas, como não tinham uma direção. Darwin nunca acreditou nisso. Darwin acreditava na visão da história da Terra em que as coisas mudavam lentamente, mas sempre acreditou que tinha havido um princípio e que iria haver um fim. E que entre esses 2 pontos haveria desenvolvimento ou progresso, e era nesse período que as espécies apareciam naturalmente na Terra. À medida que a viagem prosseguia, Fitzroy tornava-se mais taciturno. Ele era extremamente generoso comigo, mas era um homem com quem era muito difícil de viver nas condições de intimidade decorrentes do facto de comermos sozinhos na mesma cabina. Tivemos várias discussões, pois quando se irritava, não era nada razoável. Em setembro de 1832, depois de ter passado 9 meses no mar, o Beagle chegou à Argentina e ancorou ao largo da costa de Bahia Blanca. Em terra, Darwin identificou uma falésia baixa que lhe proporcionou o terreno experimental perfeito para uma exploração geológica. E aí fez uma descoberta notável. Uns dias mais tarde, na companhia do capitão Fitzroy e de vários tripulantes, Darwin voltou à costa e deu o passo seguinte nos territórios proibidos do conhecimento. No tempo de Darwin, havia coisas que as pessoas podiam saber e investigar, e havia coisas que se considerava estarem para além do âmbito do conhecimento legítimo. Essas coisas eram Deus, os primórdios da Terra, a origem das espécies, a forma como tudo irá acabar. Considerava-se que essas áreas que estavam para além do âmbito do conhecimento legítimo pertenciam ao campo da revelação divina. Sabemos que os seres humanos têm alma porque as Sagradas Escrituras o dizem. Sabemos que as coisas foram criadas porque no princípio Deus as criou. E sabemos que também no fim Deus prevalecerá. E toda a nossa vida e todo o nosso conhecimento existem entre esses extremos. Quando as pessoas entravam nesses extremos, em nome da ciência, criavam aquilo a que eu chamo conhecimento perigoso. Nas falésias baixas, Darwin encontrou esse tipo de conhecimento perigoso, ossos fossilizados de animais gigantes já extintos, entre eles um enorme crânio. Embora essas descobertas não fossem únicas e há muito inspirassem lendas sobre criaturas míticas, cavalos que voam, seres humanos com cabeça de touro, dragões e outros monstros de fábula, Darwin observou outras forças em ação. Os fósseis encontravam-se alojados em diferentes camadas da Terra. A própria falésia parecia ter-se erguido do chão. Este belíssimo maxilar inferior que gostaria de vos mostrar foi encontrado pelo próprio Darwin em Bahia Blanca, na Argentina. As coisas que lhe devem ter passado pela cabeça quando ele o encontrou. Tenho aqui um belo maxilar de uma preguiça moderna. Se os compararmos, poderemos ver até que ponto o tamanho é diferente.
You can see the kind of size difference. Isto deve tê-lo deixado pasmado. This would have blown his mind. Embora as criaturas gigantes já não existissem, Darwin reparou que pareciam partilhar a mesma forma anatómica de outros animais encontrados nas pampas, ali perto. Mais tarde, Darwin viria a escrever que os fósseis que tinha desenterrado na América do Sul tinham sido um dos pontos de partida importantes para o desenvolvimento das suas perspectivas sobre a evolução. Eles pareciam sugerir uma continuidade de tipos ao longo de grandes períodos de tempo. Começava a parecer a Darwin que talvez houvesse elos de parentesco entre diferentes espécies, separadas quer pelo tempo, quer pelo espaço geográfico. E começou a concentrar-se naquilo que essas ligações poderiam querer dizer. Temos aqui um fémur e uma tíbia de Macrauchenia. São obviamente animais mamíferos. No processo de evolução dos mamíferos surgiu a articulação do joelho. Pelo tamanho da articulação, podemos ver que o joelho deste animal tinha grande mobilidade. Os joelhos funcionam em animais que mantêm os membros direitos. É uma estrutura muito típica dos mamíferos e mostra imediatamente que este animal era um mamífero, ainda que invulgar. Embora Darwin tivesse apenas conhecimentos rudimentares de anatomia, reconheceu imediatamente a importância da sua descoberta. Embalou cuidadosamente os ossos num caixote especial e enviou-os a Richard Owen, em Londres. Era o lugar óbvio para onde enviar os ossos. Owen era o maior anatomista de então a viver na Grã-Bretanha. A escolha evidente para descrever aquele material. Aquilo era o tipo de coisa que tornava uma pessoa famosa. Não podia ser enviado para qualquer um. Tinha de ser enviado para os melhores profissionais. Eram materiais extremamente preciosos. Owen tinha estudado em Paris sob a orientação do professor Georges Cuvier, que ao fazer a montagem de fósseis desenterrados, foi o primeiro a sugerir que espécies animais inteiras tinham desaparecido da face da Terra. Os teólogos depressa responderam que esses animais deviam ter morrido porque eram grandes demais para a Arca de Noé. Teria Deus criado uma espécie e depois permitido que ela se afogasse? Ou seria isso obra da própria natureza? A nova ciência, que era a anatomia comparada, fundada por Cuvier, procurava a resposta. Darwin recorria largamente à anatomia comparada para avançar a sua teoria de seleção natural, que basearia no vasto leque de plantas, peixes e outros animais que colecionou durante os 5 anos que passou no Beagle. A anatomia comparada é uma ciência que compara a forma de diferentes organismos. Os esqueletos que aqui vêem estão expostos para demonstrar que, por trás da grande diversidade, há uma estrutura comum subjacente a todos os seres vivos. Se olharmos para uma baleia, podemos ver como as barbatanas peitorais são semelhantes a um braço humano. E quando olhamos para o esqueleto, podemos ver que, por trás da omoplata, encontramos os mesmos ossos nos mesmos sítios. O rádio, etc. Tal como em nós. Comparar a anatomia de esqueletos de animais diferentes era uma abordagem radicalmente nova na determinação de quem era parente de quem. Ossos semelhantes encontravam-se em posições semelhantes. Cuvier estava convencido de que todos os órgãos e membros de um organismo deveriam estar relacionados entre si e funcionar em conjunto. Haveria um plano básico? Por trás da grande diversidade, há um plano organizativo único, que faz com que alguns animais sejam semelhantes. E não é só por terem os mesmos órgãos, por a baleia ter o mesmo osso que eu. A própria classificação passa a basear-se na natureza.
A ideia de classificação natural será fundamental também para Darwin. Et cette idée de classification naturelle va être fondamentale aussi pour Darwin. Nesse plano organizativo comum, os cristãos viam a mão de Deus. Mas a Darwin, as semelhanças começaram a sugerir uma ascendência comum que se tinha alterado com o tempo. Essas adaptações intrigavam-no. De que forma tinham as diferentes criaturas mudado para melhor se adequarem ao seu meio? Que mecanismo poderia ter conduzido a tais adaptações? À medida que a viagem de Darwin progredia, progrediam também as suas coleções. Cada novo achado trazia consigo novas perguntas. Qual era o seu lugar? Seria uma espécie inteiramente nova? Como é que as espécies eram criadas? Enquanto Darwin se debatia com ideias para explicar a variedade do mundo natural, Fitzroy estava prestes a começar a sua experiência no campo da natureza humana. Após 6 meses de um trabalho meticuloso a medir a costa leste da América do Sul, o Beagle partiu de Bahia Blanca mais para sul. O destino era a ponta mais meridional da América do Sul, a Terra do Fogo. Nesta costa sombria e desolada, Fitzroy esperava estabelecer um posto avançado da civilização. Para o capitão, civilização era indistinguível de cristianismo. Aqui ele deixaria aos seus nativos da Terra do Fogo e um corajoso sacerdote para fundarem uma missão que ele esperava que viesse a prosperar naquelas ilhas estéreis. Há muito que Fitzroy se sentia incomodado por ter raptado os nativos da sua terra natal. Esta era a sua oportunidade de redenção. Como iriam comportar-se os nativos civilizados da Terra do Fogo? Seriam bem recebidos pelos seus parentes? E para o missionário Richard Matthews, era um passo no desconhecido. O pouco que se sabia acerca dos habitantes da Terra do Fogo fazia os europeus temerem os seus costumes selvagens e pagãos. Eu não teria acreditado em como é total a diferença entre o selvagem e o homem civilizado. Foi bastante melancólico deixar os nossos habitantes da Terra do Fogo entre os seus bárbaros conterrâneos. Houve um consolo, eles pareciam não ter medos pessoais. Mas receio que, independentemente de quaisquer outros resultados que a sua excursão à Inglaterra possa ter produzido, ela não venha a conduzir à sua felicidade. Darwin ficou maravilhado ao encontrar povos primitivos pela primeira vez na Terra do Fogo e por ver como eles se debatiam com o seu meio ambiente e lutavam entre si. Creio que neste extremo da América do Sul o homem existe num estado de menor aperfeiçoamento do que em qualquer outra parte do mundo. No seu ambiente natural, um nativo da Terra do Fogo é semelhante a um animal selvagem, ao que se deve temer. Embora a missão já tivesse sido fundada com cabanas, jardins, mobília e loiça, os receosos marinheiros, temendo um ataque, preferiam o seu próprio e bem guardado acampamento. Darwin juntou-se a eles. Era a minha vez de ficar de vigia até há 1 hora. Há qualquer coisa de muito solene neste cenário, e passou-me de repente pela cabeça que era assim que os nossos antepassados viviam. Dez dias depois de deixar o missionário e os seus nativos recém-civilizados, Fitzroy voltou para observar o progresso da sua estranha experiência social. Quando eles voltaram à Terra do Fogo, muitos dos planos pareciam estar a correr mal.
Em primeiro lugar, os nativos anglicizados sentiam-se pouco à vontade entre os seus parentes. A missão foi completamente destruída. O missionário chorava e quis voltar para bordo do navio. Não aguentava ficar mais tempo, tinha medo. A experiência destinada a semear a civilização em conjunto com o cristianismo foi um completo fracasso. Fitzroy estava transtornado. Ele tinha tido dúvidas, mas parece que só as expressou quando elas se materializaram. Quando viu que tinha falhado, foi-lhe difícil lidar com isso e ficou muito deprimido. Darwin estava deprimido, estavam todos deprimidos. Tinham tido tantas esperanças. No entanto, Darwin nunca esperava realmente que a experiência de Fitzroy fosse bem-sucedida. Na sua arrogância, o homem acredita ser uma criação maravilhosa, digna da intervenção de um ser divino. Seria mais modesto e mais verdadeiro, na minha opinião, se visse como um ser que descende dos animais. Os nativos da Terra do Fogo tinham mostrado a Darwin como o verniz da civilização era fino e que o homem, no seu estado natural, parecia muito afastado da ideia bíblica de um ser divino, colocado inteiro e perfeito no jardim do Éden. Isso permitiu a Darwin refletir sobre as nossas origens com base nas provas e não no dogma, e acabaria por conduzir à mais perigosa das suas ideias, que todos os seres vivos descendem de um antepassado comum. Dizer que o homem é um ramo entre vários milhões ou centenas de milhões de ramos, ou mesmo que é o último rebento num ramo, não é de maneira nenhuma a mesma coisa que dizer que o homem é o último degrau na escada de Jacó, antes de chegar ao céu. Alguns contemporâneos de Darwin distorceram a sua visão, dizendo que ele afirmara que o homem tinha evoluído a partir dos macacos antropóides. Darwin nunca disse que o homem era descendente dos macacos, apenas disse que o homem era um primata entre outros primatas. Há vários anos que no Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva em Leipzig se faz pesquisa no campo das análises ao ADN para determinar as relações exatas entre seres humanos e macacos antropóides. A visão de Darwin, tal como eu a entendo, é que houve um antepassado comum e que é possível estabelecer uma ligação entre todos os seres vivos de hoje e esse antepassado comum. O que os cientistas têm feito desde então é tentar preencher os pormenores. Que aspecto têm esses ramos e em que ramos se encaixam os seres humanos? E que percentagem de ramos se encontra atribuída às diferentes formas de vida do planeta? É uma ideia que está ela própria em evolução. Ainda estamos a aprender. Há uma grande diversidade sobre a qual nada sabemos. As análises ao ADN definiram claramente as relações existentes na nossa própria família de primatas. Os homens e os macacos antropóides são primos afastados. Um não deriva do outro, mas partilham um antepassado comum. Se recuássemos na árvore genealógica do homem, poderíamos identificar claramente o ponto em que, há cerca de 7 milhões de anos, os ramos se dividiram, tendo um conduzido aos macacos antropóides e o outro ao género Homo e, por fim, a nós, o homem moderno. Já não há um pináculo da criação, mas sim milhões de formas de vida diferentes que coabitam no mundo. A árvore da vida assemelha-se mais a um matagal com densas ramificações ou à estrutura de um coral. Na extremidade externa dos seus ramos encontram-se as espécies vivas que ainda hoje habitam a Terra. Desde o tempo de Darwin que há um grande interesse pela questão das raças humanas, em saber se é possível dividir os seres humanos em raças e, em caso positivo, qual a relação entre elas, como é que surgiram.
Sabemos agora que as provas genéticas corroboram pelo menos parte do pensamento de Darwin, pois demonstram que, embora haja variedades diferentes de seres humanos, ou aquilo que nos parecem ser variedades diferentes, por baixo da aparência física não há nada que torne realmente os seres humanos diferentes. Sabemos, por exemplo, que a nível genético os seres humanos e os chimpanzés são idênticos em 99%. O ADN de 2 seres humanos é idêntico em 99%. Portanto, a fração de ADN que é diferente entre diferentes indivíduos é muito pequena. A bordo do Beagle, na extremidade meridional da América do Sul, no ano de 1833, Darwin apenas começava a refletir sobre aquilo que a idade da Terra e a origem dos seus antepassados poderiam ter a ver com a criação de todos os seres vivos. Seria a sua voraz recolha de exemplares em todo o âmbito do mundo natural que mais tarde viria a permitir-lhe avançar a teoria de que a evolução era uma força constantemente em ação. Pode dizer-se que todos os dias, a todas as horas, a seleção natural perscruta, em todo o mundo, cada variação, rejeitando aquilo que é mau e conservando e acrescentando aquilo que é bom, trabalhando de forma silenciosa e insensível. O Beagle continuou a sua missão de cartografar a vasta linha da costa da América do Sul. Enquanto Darwin estava ocupado com outra expedição no interior, o Beagle estava em águas conturbadas. O capitão Fitzroy não era visto no convés há dias. O navio encontrava-se retido na região das acalmias equatoriais, zonas escaldantes e sem vento, onde os navios podiam passar semanas imobilizados. Tinha sido aqui que o seu antecessor, como capitão do Beagle, se suicidara. Fitzroy tinha-se colocado a si próprio sob grande tensão para garantir que a expedição seria um sucesso. Mas após a experiência falhada com os nativos da Terra do Fogo e sem a companhia do seu amigo Darwin, as pressões começavam a esmagá-lo. Quando chegaram más notícias de Londres, ele ficou reduzido ao desespero. Fitzroy tinha investido muito do seu próprio dinheiro para comprar um segundo navio que pudesse efetuar partes da agrimensura que ele não podia fazer pessoalmente. O almirantado tinha-se recusado a pagar esse navio, por isso ele comprou-o com o seu próprio dinheiro. Na verdade, endividou-se para o fazer. A dada altura, as pressões tornaram-se demasiadas para Fitzroy e, ao que parece, ele terá mergulhado numa profunda depressão, naquilo a que hoje chamaríamos uma depressão. Enfiou-se na sua cabina, fechou a porta à chave e disse que ia demitir-se do posto de capitão. Darwin não estava presente quando tudo isso aconteceu. Estava em terra. Estava a atravessar os Andes numa das suas mais importantes expedições no interior. No alto dos Andes, Darwin deparou-se com conchas fossilizadas. Como teriam conchas como aquelas e de parar a uma altitude tão elevada, era um grande mistério. Darwin recusava-se a acreditar que tinha sido Deus a pô-las lá para confundir os cientistas. Ele via as Andes como um sinal inconfundível de que há muitos anos as montanhas teriam estado abaixo do nível do mar. E que tinham depois sido empurradas ou impelidas para cima. Parecia-lhe que a Terra estava em constante movimento, sendo algumas partes empurradas para cima enquanto outras a batiam. Intrigava-o a razão pela qual a América do Sul teria a forma que tinha. Lentamente, começou a abordar todo o continente da América do Sul. Queria explicar porque é que ele tinha o formato que tinha. Os teólogos tinham calculado que a Terra fora criada em 4004 a.C., o que daria uma idade aproximada de 6.000 anos. Darwin tinha a certeza de que, para acomodar formas de vida tão variadas, a Terra teria de ser muito mais antiga. Esse processo de adaptação deveria ter levado vários milhões de anos. A Terra tinha de ser muito mais velha.
Quando Darwin voltou ao Beagle, o capitão Fitzroy ainda não tinha sido visto no convés. Toda a viagem estava em jogo. Enquanto se encontrava em terra, Darwin tinha lido os jornais britânicos que traziam a notícia de que Fitzroy tinha sido promovido pelo almirantado. Quando Darwin voltou ao barco e soube que Fitzroy estava deprimido, que se tinha trancado na cabine e queria retirar-se da viagem, pôde dizer-lhe que tinha sido promovido. E ficou muito satisfeito por poder ser ele a dar-lhe essa notícia. Para alívio da tripulação e de Darwin, o capitão retomou o comando. O imediato, que tinha conservado bem guardada a carta que Fitzroy escrevera ao almirantado a pedir a sua demissão, devolveu-a ao capitão. O Beagle tinha contornado o Cabo Horn, feito à agrimensura da costa sul-americana, vencido tempestades e doenças. O capitão Fitzroy quase se tinha demitido, mas a viagem iria continuar. Esperavam-nos o Pacífico, as famosas Ilhas Galápagos, a Austrália, as Ilhas Cocos. Tempestades e bonança, descobertas e dificuldades. O Beagle iria viajar mais 2 anos antes de regressar à Inglaterra. E ao voltar, o jovem filósofo naturalista que ia a bordo seria um homem mudado, que por sua vez iria mudar o mundo. Versão portuguesa Santa Claus Audiovisual.